Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, grande é o Teu nome, Senhor, em graça e em misericórdia, a qual o Senhor nos concede estar neste dia, nesta hora, neste momento. Senhor da glória, colocando nossas primícias diante do Teu altar. Senhor dos exércitos, obrigado porque o Senhor tem nos trago até aqui, obrigado porque o Senhor tem nos despertado, obrigado porque o Senhor está, Senhor da glória, fazendo com que nosso ser, nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito consiga, Senhor da glória, alcançar os seus propósitos. Por isso nos ajude a cada manhã que nós nos reunimos, Senhor da glória, neste sábado, a qual nós consagramos a nossa vida e depositamos-nos diante da Tua presença. Por isso nós te pedimos que o Senhor lave a nossa mente no Teu sangue, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, que o Senhor venha abrir a nossa visão, que o Senhor venha nos capacitando através da Tua palavra, as mudanças a qual o Senhor já tem proposto aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, amados irmãos, nesta manhã, nesta semana, nossa porção semanal, ela está lá no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, a qual nós nos baseamos no estudo das paraxás, das Bíblias judaicas, ela está pautada na Beshalachá, né? Então, que diz assim, interpretando para a nossa língua, diz, depois de ter deixado, né? Depois de ter deixado. Então, como a nossa paraxá, como a nossa porção semanal está pautada lá no livro de Êxodo, capítulo de número 13, a nossa leitura, claro, vai ser lá no livro de Êxodo, capítulo de número 13, o versículo 17 ao 19. Amém. Amados, né? Nesta manhã a nossa leitura, ela deu-se início a umas palavras da qual semana passada nós já tivemos um pouco de entendimento, né? A respeito de que quando Deus chega para falar para alguém que não tem contato com Deus, né? Quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, Moisés não tinha alguém para ensinar, faraó não tinha nenhum profeta que falasse de Deus, faraó não tinha nenhum mestre que ensinasse a lei, faraó não tinha as experiências dos grandes milagres. Então, quando Moisés chega com ele para dizer, olha, deixa o povo de Deus ir adorá-lo, todo o povo, é uma colocação muito estranha para uma pessoa que está governando e pedir para que a mão de obra principal do seu país seja removido de lá, sem mais nem menos. Chegar com ela e dizer assim mesmo, olha, deixa a mão de obra, os escravos, aqueles que fazem o teu país prosperar e adorar o seu Deus por volta de 3 dias no deserto. Imagine o faraó dizendo, eu não te conheço, não sei quem é o teu Deus, esse povo não pode parar, porque imagine se você, hoje, nesse estado, nessas circunstâncias que nós nos encontramos, alguém falar e dizer assim mesmo, ó, o presidente, para o Brasil, né? Todos os evangélicos, todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que professam uma fé, eles vão se reunir em um lugar. Manda parar. Imagine que a força maior que hoje, como nós conhecemos, né, que
Segundo as estatísticas, que são o maior número da porcentagem são de cristãos, são de evangélicos. Então significa que muitos cristãos e muitos evangélicos movem a máquina industrial de Belém, né, ou do Brasil. E aí você pede para o presidente mandar parar o país. Ele vai querer parar? Não vai, né? Até porque ele vai estar sendo pressionado pelos seus assessores. Ele vai estar sendo pressionado pelos grandes empresários. Ele vai estar sendo pressionado por aqueles que podem, que têm dinheiro lá, para não parar o país. Nem sei quem é esse homem que mandou parar. Não faça isso. Ele não vai parar, né? Ele não vai acatar uma ordem. Ele não vai obedecer. A ordem vem de Deus. Não podemos esquecer disso, né? A ordem veio de Deus. Então Faraó tinha justificativa de não fazer o que estavam sendo pedido para ele, certo? E agora Deus, quando nos pede alguma coisa? E quando Deus pede para os crentes fazer alguma coisa, para o seu povo fazer alguma coisa? Olha, meu povo, meus filhos, né? Vou precisar que você saia deste lugar e vá para outro lugar. Vou precisar que você largue o seu emprego. Vou precisar que você se dedique à minha casa. Vou precisar de você. Sacrifício. Deus não vai te pedir algo que não te custe nada. Até aquilo que não te custe nada, a que ponto você vai observar em realizar para o teu Deus? Então Deus está te pedindo para te entrar no desafio agora, né? Nós somos crentes, sabemos quem é Deus, tivemos experiências com Ele, Ele já nos deu o livramento, aprendemos a sua palavra, lemos a Bíblia e Ele pede para a gente fazer algo. Nós não temos nenhum resquício, não podemos nenhuma porcentagem mínima de objeção. Nós temos que fazer. Temos que realizar, temos que fazer com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade. Aí sim, essa comparação entre Deus pedir para Faraó que não sabe nada e Deus pedir para um crente que já sabe das coisas. Se Faraó não fizer, ainda tem como justificar. Mas se um crente não fizer, não tem como justificar. Não é isso? Não tem como justificar. Então, se Deus está pedindo algo para nós que conhecemos, que falamos que adoramos, que dissemos que servimos a Ele, que entregamos a nossa vida para Ele, Ele não vai te pedir algo que é fácil demais, né? Ele não vai dizer assim mesmo: meu servo passa a noite dormindo, o dia trabalhando, e se de repente, no dia tiver uma folga, se tiver uma folga, e quando tiver essa folga na semana, se você puder ir à igreja, você vai. É assim? Seria fácil demais, né? Deus, é como que algumas pessoas tratam a Deus. Deus não força ninguém a fazer as coisas. Ele pede, a pessoa faz no seu tempo, Deus não oprime ninguém, Deus deixa a pessoa livre, não é isso? É só entrar nesse contexto que eu acabei de falar. Você pode passar a noite dormindo, você pode passar o dia trabalhando. Se tiver uma folga, né, no meio da semana ou no final de semana, você vai. E se não tiver, né, da mesma maneira, Ele está dizendo assim mesmo: se você se sentir muito cansado, precisa trabalhar no dia seguinte, precisa fazer suas coisas, se der para você, você vai lá no meu templo me adorar. Se não der, não vai, não tem problema nenhum, né? Então seria fácil demais para o crente servir ao Senhor, não seria? Todo o sacrifício dos discípulos seria em vão. Todo o sacrifício do nosso mestre seria em vão. Ele estaria falando uma coisa e mostrando outra. Deus é amor, Deus é prosperidade, Deus é longanimidade, Deus, Ele é compreensivo, né? Então ele estaria falando com essas palavras, mas a sua vida não encaixaria nelas, não era isso? A vida de Jesus não encaixaria nas palavras que ele falaria, ele estaria falando, porque nós conhecemos a vida do nosso mestre.
Em algumas expressões da Bíblia, ele vai dizer que ele não tinha nem aonde reclinar a sua. Pois o tempo da nossa vida nessa terra, ele é passageiro. Essa foi da semana passada que nós falamos a respeito de Deus chegar com uma pessoa e pedir para ela fazer algo. Olha, aqui quebra vários paradigmas. Como às vezes as pessoas costumam dizer, Deus não vai te pedir algo impossível. Deus pediu para uma pessoa que não ouvia a sua voz algo impossível. Imagine para alguém que conhece e sabe quem ele é. Deus pediu para Faraó libertar o povo, deixar o povo adorar. Era uma coisa impossível para esse líder desta nação realizar. E ele não conhecia Deus. É que chegar com um estranho e falar uma língua estranha. Ele não vai entender nada. Não vai entender nada. Mas Deus falar para um crente que já está há um tempo na caminhada com ele, não é estranho. Deus pedir algo para um crente que às vezes é impossível dele fazer, isso não é estranho. Porque o nosso Deus é Deus que realiza as coisas impossíveis. Ele quer apenas mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Ele quer ser glorificado através da minha e da sua vida. Mas ele precisa que eu e você se obedeçamos às suas palavras e acreditamos naquilo que ele está falando, né? Ter fé que todas as outras coisas que estão ao seu redor não conseguem solucionar os seus problemas. Só Deus poderá solucionar o seu problema. Ele pede coisas que ele vai ser glorificado. Outro exemplo na Bíblia que ele pediu para os 3 jovens amigos de Daniel, não foi? Ele não pediu uma coisa que era impossível para um ser humano fazer, porque se ele não fizesse, ele era digno de morte. De uma certa maneira, antes de você conhecer essa história, não sei se na primeira vez que você leu essa passagem na Bíblia, você disse, olha, Deus está pedindo para 3 pessoas aqui uma coisa impossível. Eles estão morando num país diferente, foram levados cativos para esse país. Eles não têm pai, não têm mãe lá que governe mais a casa deles, não tem mais nem as suas autoridades são do seu país. Aí é constituído algo que eles têm que adorar uma imagem de ouro. E Deus colocou aqueles 3 jovens ali naquele momento. Aqueles que não adorassem aquela imagem seriam lançados, não é isso? Numa fornalha. Aí quem ler pela primeira vez essa passagem, com a seguinte compreensão, será que Deus está pedindo para esses jovens morrerem? Nós que já lemos 2, 3, 4, 5 vezes, a gente passa por essas passagens naturalmente. Não se faz mais a pergunta. Deus está pedindo para os seus servos irem em direção à morte. Deus não está dizendo para eles, meus jovens, eu sei que vocês me adoram. Eu sei que vocês já fazem sacrifício por mim, eu sei que vocês são fiéis a mim. Já vi isso. Vocês não precisam passar por essa situação. A gente de Deus falando com eles. Vão lá, adorem. Dobre os seus joelhos. Não criem confusão com ninguém. Continue me adorando. Continue. Depois que vocês dobrarem os seus joelhos, vocês vão levantar de lá. Nabucodonosor não vai saber de nada. Os líderes não vão saber de nada. Os líderes religiosos israelitas não vão entender, claro. Os líderes da nação não vão criar confusão com você. Os sacerdotes de outros deuses da nação dele não vão criar confusão com vocês. Vocês vão estar lá
e vocês vão estar íntegros. Eu não vou mexer com a integridade de vocês, eu não vou colocar vocês à prova, eu não vou pedir nada para vocês que seja difícil demais para vocês cumprirem, tá bom? Vocês vão me servir de forma em que eu vou estar livrando vocês de todos os desafios. Eu vou estar livrando vocês de todo o tempo da morte. Eu vou estar livrando vocês da boca do leão. Eu vou estar livrando vocês das autoridades. Eu vou estar livrando vocês das cadeias, das prisões, das opressões. Eu sou o teu Deus. Vocês andarão pelo vale da sombra da morte. Vocês passarão por desafio, mas eu não deixarei nada, porque eu não sou capaz de enviar vocês para a morte. Não era esse? Seria maravilhoso? Não seria maravilhoso? Deus chegar com Daniel e dizer: Daniel, não faça isso. Deus chegar com esses 3 jovens: olha, não preciso passar por isso. Eu vou logo revelar aqui o que vai acontecer para vocês. O rei vai fazer uma estátua, vai se exaltar, vai se engrandecer, vai ser bajulado pelos seus líderes e ele vai colocar um decreto. Estou revelando aqui logo para vocês. Vocês vão lá, adorem, só curvem, né? Mas o coração de vocês são meu, não precisa passar por desafios grandes, eu vou estar ali guardando vocês. Ou Deus poderia estar dizendo assim mesmo: eu vou revelar para vocês. Nesse dia, sabe o que é que vocês fazem? Sai da cidade. Onde foi? Então, não tem desafio nenhum. Deus não entregaria Jeremias. Para onde foi que Jeremias foi enviado? O que foi que ele foi falar? Para quem ele foi falar? Do que ele foi falar? Qual foi a dificuldade que ele teve? Quem rejeitou ele? Foram só os de fora ou foram os de dentro? Deus mostra pela sua palavra. Jesus, imagine Deus dizer assim: não quero, meu filho. Essas pessoas do mundo que não me conhecem, que não querem nada comigo, se eles quiserem ir para a morte, não tem problema nenhum, mas o meu filho, não vou enviar o meu filho para a morte. Eu vou só enviar ele lá, ele vai anunciar o evangelho, ele vai operar os milagres, e quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, mas o meu filho não vai passar pela morte. Esse Deus que estão pregando ultimamente para ele. Chega dos desafios. Chega, Deus não pede coisas que você não é capaz de fazer. Né? Nenhum desses homens eram capazes de fazer isso. Ninguém era capaz de entregar a sua própria vida, se não tivesse o Espírito de Deus sobre eles. Então, à medida que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é à medida que Deus te coloca em desafios. Porque nós não somos capazes, né? O próprio Jesus falou: essas coisas é impossível para os homens, mas é possível para... E se é possível para Deus, é porque Ele está te capacitando, está te preenchendo do seu Espírito. Por quê? Porque só o Espírito de Deus convence, só o Espírito de Deus manifesta o amor dele por nós, só o Espírito de Deus faz você sentir o amor de Deus. Se você não tiver, você não enfrenta nenhum desses desafios, você foge. Então Ele vai pedir Ele vai pedir para cada um de nós a medida do Espírito de Deus que está na nossa vida, do que nós buscamos a Ele. O que planta pouco faz o quê? O que planta muito a presença do Espírito Santo constante não é revelada pelos dons espirituais, mas pelos frutos. Pelos frutos. Amor, domínio próprio. Aí você vai olhar Jesus e vai dizer assim mesmo: não vivo mais eu, mas... Então Deus pediu para ele algo que só o Espírito de Deus poderia realizar. Deus, quando os discípulos não tinham a presença do Espírito Santo de Deus constantemente sobre as suas vidas, eles fugiam dos desafios. Eles corriam. Gostavam de estar lá com Jesus, gostavam de Jesus curar, fazer os seus milagres, gostavam de ser recebido nas casas, né? Das pessoas que não eram, que eram importantes, os discípulos gostavam de estar com Jesus. Mas na hora do desafio,
na hora realmente que vai precisar provar a sua fé e ver qual é a capacidade, qual é o quantitativo do Espírito de Deus que está sobre a vida deles, é provado naquela hora. E eles fogem, correm. Depois que eles receberam a presença e continuaram a conservar aquela presença do Espírito de Deus sobre a vida deles, eles não correram mais da morte. Eles não correram mais de nenhum desafio que foi posto diante da vida deles. Pelo contrário, Pedro, além de negar ao Senhor, ele rejeitou, abriu a sua boca, falou que ia até a morte, que ia servir ao Senhor. Daqui para frente, Senhor, agora que o Senhor, imagine um crente falando que nem Pedro: Senhor, tu me salvou, eu prefiro que o Senhor me tire desta terra, mas não me deixe desviar. É Pedro falando: me tire dessa terra, mas não deixa mais eu ir lá para esse mundo. Ele está andando com Jesus. Pedro estava andando com Jesus quando liberou essas palavras. Eu não te negarei, eu vou até a morte com o Senhor. Jesus coloca eles, todos eles, nos desafios. E todos eles fugiram, correram. Quando Pedro recebe, junto dos outros, a presença de Jesus, primeiro ele recebeu, Jesus ressuscitou, apareceu a eles, conversou com eles, falou com eles, e depois ele disse: só ficam reunidos porque o meu Espírito, Jesus apareceu primeiro, e depois o Espírito Santo de Deus veio. E eles já estavam presinhos, trancadinhos dentro daquele lugar. Quando eles receberam o Espírito Santo sobre as suas vidas, eles sentiram mudanças, mas eles disseram assim mesmo: agora, imagine Deus falando para eles: agora vai depender de vocês, vocês conservarem eles com vocês, ou vocês deixarem eles de lado. A conservação, a continuidade, a manutenção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas diariamente. Não é porque ele veio e que ele já permanece, não. Somos nós que vamos conservar eles em nós. Ele pode vir e você pode manifestar o dom de falar línguas, de revelação, disso, daquilo outro. Mas se você não o conservar em você, você não tem fruto do Espírito e os desafios você vai fugir. Quando aparecer dificuldade, você corre. Mas quando o Espírito está lá, ele pede e diz assim mesmo: só conserve e continue progredindo, Paulo falou assim mesmo: continue evoluindo, continue crescendo, continue olhando para o alvo, continue andando para cima, nunca para baixo, nem para frente, mas para cima, Continue progredindo nas vossas vidas espirituais, continue crescendo, não pare, não vos deixe ficar amortecido, não fique estagnado, não fique só com aquilo, cresça, busque mais. Aí, quando Pedro recebeu e manteve o Espírito de Deus sobre a vida dele, ele foi posto novamente sobre o desafio da morte. Não foi isso? Ele foi posto novamente sobre o desafio da morte, da qual ele tinha fugido. E agora ele já diz assim mesmo, imagine o soldado falar para ele assim mesmo: Senhor, já não sou de idade, Pedro, sabe, você é discípulo daquele Jesus que morreu, não foi? Pedro disse assim: não te preocupe não, você vai morrer que nem ele. Você vai morrer crucificado que nem ele. Aí Pedro, imagine olhando para ele e dizer assim mesmo: eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Mas Jesus foi crucificado em pé, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer, mas ele não fugiu mais da morte. Ele se entregou ao destino que estava proposto para ele, por amor ao Evangelho, e ele não fugiu. Ele ficou ali firme, ele ficou ali mantendo a manutenção do Espírito Santo de Deus que ele recebeu no dia de Pentecostes. E teve um dia que nós recebemos essa presença do Espírito de Deus. Será que nós mantemos ela tão viva quanto no primeiro dia que nós recebemos? Ou será que ele só vem manifestar o dom e pronto, depois vai embora?
Nós fizemos essa leitura ainda há pouco. Depois de Faraó ter deixado o povo partir, Deus o guiou. Olha, Deus, Faraó, que era o homem que nós acabamos de falar, resumimos um pouco daqui, falamos a semana passada, agora deixa o povo ir. Nesse versículo que nós acabamos de ler, Faraó deixa o povo ir. Quando Moisés chegou a primeira vez com ele, ele disse: olha, ficou lelé da cuca? Tu acha que eu vou deixar esse povo ir? Não, não vou. Agora aqui você vê que Faraó deixa o povo ir. Mas aí nós sabemos por quê, não foi? Nós já temos uma noção que foi que Deus veio falar pessoalmente com Faraó. Se você não vai deixar o povo ir, né? Você não vai obedecer o que eu estou falando, né? Você não vai atender o que eu estou te pedindo, né? Ok, né? Tudo bem. Aí Deus começa o seu trabalhar em Faraó e em todos que estão ao seu redor. Faraó fica tão moído, tão quebrado, tão desesperado, que chega ao ponto de liberar o povo de mão beijada. Diz assim mesmo: olha, o que eles quiserem, dão para eles. Aí o povo de Israel, que não é besta, pediu ouro. Assim, nós queremos o ouro de vocês. Era uma coisa impossível, né? Que nem você sair de algum lugar, como eu já falei semana passada, mexer no bolso do outro. Criar confusão. Mas agora o povo de Israel pediu ouro, a riqueza. E eles deram de mão beijada. Não tenho mais amor ao dinheiro. Acabou meu amor ao dinheiro. Toma, o que vocês quiserem, leve tudo. Se quiser levar até a casa no ombro, pode até levar. Mas eu não quero, eu só quero que vocês saiam daqui. Eu só quero que essa provação passe. Eu só quero que essa dificuldade acabe. Eu só quero ter paz na minha vida. Não é isso? Só quero ter tranquilidade, sombra e água fresca. Nem que seja no sol do meio-dia, sem teto, deitado no meio do asfalto quente. Mas se você tiver Deus, você está sorrindo. Só quero paz. É o desafio que Deus coloca na nossa vida, que Ele pede para os seus servos. Ele vai pedir coisas assim para nós. Ele não vai te pedir algo fácil demais, não. Ele precisa ser glorificado. Vamos lá. Depois de ter deixado o Egito, o povo de Israel enfrentou diversos desafios, inclusive o de permanecer firme na sua fé com seu Deus. Não porque o Eterno não havia demonstrado seu cuidado para com esse povo, pelo contrário, eles recentemente haviam tido um encontro com Adonai, e visto diversos fenômenos extraordinários por intermédio de seu servo. E mesmo assim, eles não conseguiam permanecer inabalável em sua fé. Aí já não se trata mais de uma questão de dizer: olha, eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus. Eu acreditei porque me pregaram o evangelho de amor, me pregaram o evangelho de felicidade, me pregaram o evangelho que a minha vida ia mudar de melhor para perfeita. A pessoa já chega, já vem para Cristo e diz assim: minha vida está tranquila, mas eu vou lá, vai ficar perfeita. Já é boa, mas vai ficar perfeita. Aí quando chega a esse momento, que o povo tinha visto vários milagres extraordinários no Egito, e Deus estava com eles, Deus estava falando: eu sou com vocês, podem ficar tranquilos. E o povo diz assim mesmo: é verdade, Deus está conosco. Agora, se Deus é por nós, quem será? Aí quando essa resposta vem, Deus manda o primeiro desafio: vocês vão caminhar, sair do Egito e passar e chegar próximo de Piairote, de frente do mar de juncos. E ali vocês não vão ter para onde ir, porque vocês vão estar no funil. Deus não falou isso para eles, Deus levou eles para lá. Não tinha para ir para a direita, não tinha como ir para a esquerda. E eles ficaram ali em determinado momento até tranquilo. Por quê? Porque eles estavam fora do domínio do Egito. Porém, eles não tinham para onde ir. Quando começa a bater a dúvida, é justamente essa que é a nossa vida.
né? Deus nos tira do processo das cadeias, nos coloca em um momento, não vai nos levar para o paraíso, vai nos levar para um estado onde nós não temos para onde ir, mas nós estamos tranquilos, estou tranquilo. Aí quando começa a aparecer os desafios de verdade, que Faraó começa a se aparecer devagar, o povo começa a colocar para fora, a externar o que estava dentro dele. E o povo tinha dito, olha, eu vou te servir até o fim, Senhor. Eu vou ser obediente ao Senhor até o fim. E Deus já disse, Deus é por mim, quem será contra mim? E o povo ouviu e falou e externou essas palavras com muita força. E Deus começou a colocar eles agora no primeiro desafio e o povo se encontrou oprimido por todos os lados, pela natureza, pelos homens e por Deus. Para onde ir? Porque foi Deus que colocou eles ali, não foi? Não foi Deus que colocou o povo de Israel naquela situação? Sim ou não? E o que fazer se foi Deus que colocou eles lá? A fé do povo está sendo provada. Aquela fé que a gente diz que a gente serve a Deus. Quando o Eterno conduziu o seu povo para fora do Egito em direção à terra prometida, como vamos ver no verso 17 do capítulo 13, informa que Deus não os guiou pela estrada principal. Outro detalhe é que nós vamos observar aqui, é que Deus não guiou o seu povo pela estrada principal. E o que isso quer dizer então? Deus tem um caminho a trilhar, uma estrada a percorrer, preparada para cada um de nós. Mas parece que Deus tem um plano B para cada um de nós. Não é verdade? Porque a gente não consegue cumprir os seus propósitos. O plano principal do Senhor para nossas vidas, parece que nós estamos deixando a desejar. Deus tem que criar uma outra estrada. O desejo de Deus era conduzir aquele povo pela estrada principal, sair do Egito e pegar a beirada, né, a margem, não muito próximo, mas margeando o rio e chegar até a terra dos filisteus, rápido, terra prometida na mão. Só que o povo já começou a demonstrar quem eles eram antes de Deus atravessar eles. Deus iria atravessar, mas Deus queria mostrar para eles o que havia dentro do coração de cada um deles. Quando Deus pede algo para nós, tenho sim uma estrada principal, um objetivo. Sabe aquele objetivo central de Deus para nossas vidas? Sabe aquele propósito maior, aquela promessa que a gente fica feliz em ouvir do profeta, né? É isso que Deus tem preparado para a nossa vida. Só que ele aquilo não vai realizar só à medida do que Deus está falando. Ela vai se realizar à medida em que nós vamos deixando isso acontecer. À medida em que Deus vai falando assim mesmo, é você que tem o ingresso para entrar lá. Vai depender de você entrar lá. Eu prometi que iria dar, mas vai depender de você chegar lá. Né? Porque o que tem lá, e o que tem lá, vocês não vão conseguir remover, mudar, transformar, nada. Lembre-se de uma coisa que Deus falou para eles. Aquela terra já é uma terra habitada, e ela era habitada por gigantes, não foi isso? A gente sabe disso, não sabe? Gigantes. Os frutos eram maravilhosos. Agora imagine um povo baixinho e outro povo gigante de guerra. O povo rápido, em semanas chegariam na terra prometida. Olha, semanas. A estrada principal, em semanas, ele chegaria na grande promessa. Só que Deus observou que no primeiro instante, no primeiro desafio que ele colocou, que o próprio Deus colocou, afunilando o povo de Israel entre duas montanhas e o rio à frente, vê Faraó atrás, eles começam a mostrar verdadeiramente que suas atitudes não condiz com suas palavras. E agora? Eu vou dar algo
e vou colocar esse povo na jornada principal, rápido, para eles chegarem e tomarem posse daquilo que eu tenho para eles? Não vou. Eu sei o que eles vão fazer. Rápido. Levou alguns anos para o povo perder o que ganhou, não foi? O povo ganhou a terra prometida, levou alguns anos para eles perderem Jerusalém. Levou alguns anos. É que nem nós observamos hoje em dia alguns ministérios. Levou anos para conquistar. Parece que em questão de minutos estão perdendo a terra que Deus prometeu para eles. Em questão de minutos eles estão perdendo. Né? Então olha só, isso não é uma novidade. Então por que Deus não colocou esse povo na jornada principal, no caminho principal, na estrada principal, né, amados irmãos? Eu acredito que os irmãos já sabem a resposta, mas vamos continuar. O que isso implica na jornada, sendo que a estrada principal leva ao destino certo. Não é isso? Se eu sei que para me chegar em determinado lugar, a estrada que eu tenho que pegar e chegar rápido lá é essa, né, como diz a BR ou a PA, são estradas que levam direto ao município ou à capital. Imagine que agora Deus vai fazer um corte. Vou fazer um corte. Vou te tirar da estrada principal, você vai entrar em ramais. Aí você não sabe por onde ir agora. A distância praticamente é quase que a mesma. Só que o ramal faz isso aqui, ó. Vai lá e volta, vai andando devagar. Parece o andar de uma cobra. Né? Ela vai e volta, para ela chegar lá demora. E tem os desafios dos ramais. A estrada principal já está preparada. Deus já pavimentou a estrada principal. É só pegar e chegar. E o ramal não tem nada preparado, tem muitos desafios. Tem os desafios de atravessar, às vezes você vai encontrar com pontes, se tiver rios, animais selvagens. Às vezes você pode se perder. Eu uso essa expressão, mas eu quero que os irmãos se sintonizem naquele filme Peregrino. Já ouviram? Já ouviram, né? Já viram. Quando ele sai da estrada principal e pega atalhos, né? Bem antigo e bem vívido para a nossa época ele. Ele sai da estrada principal e pega atalhos. Ele vai encontrar muitos desafios nesses atalhos, sair da estrada principal. Né? Mesmo que não pareça com todos os seus desafios, é claro que a estrada principal tem os seus desafios. Né? Imagine Deus te mostrando em sonho e você em uma jornada caminhando em uma estrada asfaltadinha, sinalizada, iluminada e você andando. É o sonho de todo crente. Uma vez o Senhor me fez um sonho desse jeito. A estrada era iluminada, era pavimentada, era bem sinalizada e a caminhada era tranquila. Né? De repente começa a chover, a estrada muda de asfalto para terra batida, as cantoneiras já não existiam mais, agora a chuva e levava tudo, a estrada às vezes até sumia, e chuva do lado, a estrada de barro, lama no pé, desafio. Foi a mesma coisa do povo de Israel. O começo é maravilhoso. Né? Você vai lá, você louva, todo mundo te admira, você canta, você prega, admira, e quando começa o desafio, que as estradas começam a sair das suas formas perfeitas para as formas irregulares, é os desafios da vida do crente. O povo de Israel optou por isso. Às vezes nós optamos por essas estradas, mas Deus tem estrada maravilhosa para nos dar. Né? E o único desafio que nós temos hoje, a igreja de Cristo não luta mais contra o mundo. E quem é que está lutando então contra a igreja? Somos nós mesmos que lutamos um contra o outro. Somos nós mesmos que transformamos essas estradas. Somos nós mesmos que tiramos a estrada pavimentada e preferimos andar em estradas de chão batidas. Somos nós mesmos que fazemos isso, amados.
Porque você não vai ver a polícia bater aí, você não vai ver os traficantes bater aí, você não vê nada desses povos aí que não ama a Deus, que não quer saber de Deus, não é aquelas pessoas que se fantasiam no carnaval, você não vai ver bater aí na porta para fazer coisas terríveis com nossas vidas, não vê, não vê. Não tem desafios realmente grandes para nós. Nós é que transformamos as estradas principais asfaltadas em chão batidos. Somos nós mesmos. Nós não gostamos delas, mas nós transformamos o que é bom em coisas difíceis para nós. Nós não gostamos de desafio, nós não gostamos de dificuldade, nós não gostamos de problemas, nada. Nós não gostamos de nada que é dificultoso, mas nós mesmos fazemos as coisas dificultosas. É incrível isso, né? Quando o povo de Deus começa a caminhar aqui, o princípio da jornada deles, nesse mar de junco, na travessia desse mar de junco, eles estavam sendo provados por uma fé de um povo que não tinha realmente também, não tinha muita experiência com Deus, então eles não saberiam cuidar daquilo que Deus tinha para a vida deles também. O povo de Israel ainda praticamente tinha se desviado de Deus. E agora o Senhor estava tentando buscar esse povo de volta. Deus estava tentando buscar o seu povo de volta, e eles estavam dizendo assim mesmo para ele: olha, do jeito que vocês estavam e como vocês estavam, não estava bom. Não estava bom. Eu precisei tirar vocês da zona de conforto, precisei tirar vocês e mostrar para vocês coisas novas. Eu preciso mudar o quadro da situação, eu preciso fazer muitas alterações, né? Porque se tivesse bom do jeito que estava, não mexia. Aí diz assim: o povo não poderia esquecer de quem está conduzindo. É Deus. Quando o Eterno conduz, ele se responsabiliza. Isso a gente vai ver lá em Êxodo 13, 21. Olha o que ele vai dizer. Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Certo? Olha, acabamos de ver, né? Quando Deus conduz um povo, ele se responsabiliza pelo que vai acontecer. Os desafios que vão aparecer, Deus não se responsabiliza nos desafios que nós criamos. É diferente. Não é isso? Ele se responsabiliza. Olha, quando o povo estava caminhando, ele colocou, nós acabamos de ler, colocou uma coluna de fogo e uma de nuvem. Quando o povo de Israel se mexia, aquela coluna se mexia. O desafio do deserto, à noite, que é que se manifesta muito à noite? No deserto? O frio e os animais, né? Tem os chacais, tem os coiotes, tem muitos bichos que se manifestam nas madrugadas. E de dia, calor terrível, não é isso? A umidade, o desconforto. Se fosse aqui, quase que a gente tem que orar para Deus colocar uma nuvem aqui, né? Uma nuvem para nos... Nessas coisas, Deus se responsabiliza. Não tem como você plantar, numa terra árida, sem vida, alguma semente para produzir? Se você está numa jornada, primeiro que você está numa jornada, não tem como você plantar nenhum tipo de planta ali, né? Nem fazer nenhum tipo de plantação. Então o povo de Israel não plantava. Criar animais era mais difícil ainda. Então eles não tinham estabilidade na sua alimentação. Então Deus chamou, Deus se responsabiliza. Então Deus começou a dar o quê? O maná, não é isso? Então o povo não precisava trabalhar, o povo não precisava arar a terra, o povo não precisava fazer nenhum tipo de esforço físico com relação ao suor. Que ele falou lá em Gênesis, não foi? Foi o que ele falou lá em Gênesis?
Do suor do seu rosto, o homem. Parece que aí ele deu uma pausa nessas palavras, não foi? Agora eu vou sustentar vocês. Sustentou o povo com maná. O povo estava cansado de comer maná, comida saudável, vinda de Deus. Agora eles queriam comer McDonald's, Bob's, né? Eu queria lasanha, só queriam comer só alimento diferenciado. Não querem mais comer comida saudável. Comida saudável dá trabalho, é enjoativa e já não está fora de moda. Agora nós temos que comer comida realmente diferenciada. E aí o povo, imagine que a comida diferenciada, o que foi que a comida diferenciada fez com o povo de Israel? Né? O povo estava com uma codorniza na mão, uma outra na outra mão, uma estava descendo a garganta deles, a outra estava sendo mastigada e sangue escorrendo. Transformou aquele povo. Transformou aquele povo. Deixaram a comida saudável de Deus e queriam comer outras coisas. Aquelas comidas, começou a transformação do povo pelo que ele come. Não sou nutricionista, mas aqui na Bíblia a gente diz que aparentemente o que começou, não foi? Foi pelo que você come. Também já é uma mudança significativa na sua vida. O que você come também reflete em você. É isso? Continuando. O povo não poderia esquecer de quem está conduzindo. Nós acabamos de fazer a leitura. Deus chamou, Deus se responsabilizou. Esses desafios estavam para quem solucionar? Para Deus solucionar, né? Alimentação, um ar-condicionado bom, um tempo bom, coisas que o homem não poderia fazer, Deus estava fazendo. Agora, quando nós começamos a criar os desafios, Deus não pode fazer mais nada. Desafio de não comer, Deus te levou para uma terra onde não tinha comida. Ele vai o quê? Providenciar comida. Deus te enviou, Deus soluciona, Deus faz o impossível, Deus multiplica, Deus abençoa e é o nosso eterno Deus, né, que faz isso. Agora, quando eu começo a mudar o sentido da caminhada, alterando os passos, vai se encontrar outros tipos de desafios que Deus não pode fazer. Dissensão, contenda, falta de fé e outros mais. Que isso é proveniente do ser humano, não vem da natureza. Não é fenômenos naturais, como o mundo fala, né? E são aquelas coisas que são provocadas, ou seja, por muita chuva, por pouca chuva, por muito sol, por pouco sol. Fenômenos naturais que alteram a mudança nos animais e nos seres humanos. Fenômenos naturais aonde o quê? Aonde só Deus pode agir. Agora, desafios que os homens estão pondo na caminhada, Deus não vai solucionar. Aí Deus teve a necessidade de criar atalhos, pegar uma outra jornada, pegar um outro caminho, pegar uma outra direção. E o povo ficou naquele ramal. Tempo se passa, tempo se passa. Imagine você comer maná 1 ano, até tolerável, ou 6 meses, dependendo da pessoa que come hoje uma comida, amanhã já enjoou dela. Imagine. Imagine isso. Imagine o Deus me levando para um deserto. Não, ouço, uma semana comendo só frango, né? E olha que o frango está o quê? Está com gripe aviária. E então estou comendo frango, não está te acontecendo nada. Sua barriga está cheia, seu corpo está saudável, você está comendo frango. Na semana que vem, quando o frango aparece, quem adoece é você. O frango não tem nada. Essa semana, outra semana, o frango está limpo pelas autoridades de saúde e pelos mercados, pelas grandes empresas. Não existe mais informação de doenças no frango. Só que você já está doente de comer frango. Né? Já está doente.
O povo estava da mesma maneira. Estava doente de comer maná. Não é isso? É que às vezes nós, como seres humanos, somos constantemente manipulados pelo mundo para sempre estar sendo o quê? Se atualizando. Essa é a palavra que eles usam, né? Você tem que estar se atualizando, tem que estar inovando, você tem que estar fazendo coisa diferente. Calma lá. Imagine se já existisse isso nesse tempo que o povo passou no deserto. E assim, motivo deles criarem uma outra congregação. Com certeza. Porque pessoas inconformadas era o que mais tinha lá, né? E se aparecesse um líder que tivesse criado uma outra congregação, olha, não era para solucionar, era só para amenizar o problema na mente, mas o problema físico iria continuar, que é isso que acontece hoje em dia. Se monta algum outro tipo de denominação, de congregação, de igreja, para fazer alteração somente na mente, mas os problemas continuam lá, né? É isso que as pessoas querem. Elas querem fugir dos problemas, né, que está aqui dentro. Mas por que está aqui dentro? Porque a palavra não está aqui dentro. Tem outra coisa a não ser a palavra aqui dentro. Porque nós costumamos dizer que a palavra vai guiar-nos, a palavra é nosso alimento, a palavra é a nossa vida, a palavra é a nossa bússola, a palavra de Deus é que transforma, não é isso? Então, se a palavra de Deus é quem faz todas essas coisas e eu estou sendo manipulado por outro ser humano que, indignado com aquela situação, criou uma outra igreja em que a minha mente já estava sendo bombardeada, disse que iria mudar, não mudou nada, é tudo aparência, não mudou nada, é tudo aparência de bonzinho, aparência de abraço, beijo, comida, confraternização, coisas bonitas, mas por dentro são podres. Por quê? Porque você vai ir numa reunião dessa do AA, tem lugares que são bonitos, tem lugares que são bem arejados, tem lugares que tem alimento, tem lugares que são as pessoas, os psicólogos do mundo estão lá, não são pessoas ignorantes, são pessoas preparadas para receber. O mundo oferece isso, só para tratar um problema que está na mente, mas a podridão ainda está lá dentro. Profissionais, se transformando profissionais para o quê? Para ocultar o que incomoda, não remover. Ocultar o que incomoda com outra coisa que não vai melhorar. Porque a questão do amor não se soluciona através de abraços e beijos e aperto de mão, né? Para você chegar e dizer, a minha igreja tem amor e a igreja do outro tem amor, a outra igreja do outro tem e a minha não tem, a minha não tem e a outra tem. Não existe isso. Porque quando a gente consegue apenas focar nas coisas terrenas, a gente esquece as coisas que são dos céus. E o mundo é apto, especialista em amortecer o crente e deixar ele amortecido e convencido daquele amortecimento. Mas na verdade ele mudou totalmente. Não é mais aquela pessoa que está diante de um mar vermelho, montanha do lado, montanha do outro, faraó do outro lado. E como nós estamos nos aproximando do fim, eu vou ler aqui o que acontece neste exato momento. E nós sabemos que naquele momento o povo, ele estava desse jeito, ele precisava só de alguém. Lembre-se nós vamos chegar lá, mas lembre-se quando Moisés subiu para receber a lei, não é isso? Ele ficou lá quanto tempo? Não em geral, só essa primeira vez. Quanto tempo ele ficou lá? Isso, 40 dias, né? Primeira vez que Moisés subiu ao monte, ele ficou ali 40 dias. Então, ele ficou tempo demais. E o povo, que já estava demonstrando que estava inconformado com a situação e com a caminhada e com as leis de Moisés, que não eram lei de Moisés, eram lei de Deus, ele diz assim mesmo, vamos levantar Arão, vamos criar um bezerro de ouro
E nós não vamos deixar Deus de lado, nós vamos servir a Deus, mas vai ser agora de um jeito que agrade a nós, que seja confortável para a nossa vida. Não foi isso? Que foi que Arão fez? E Arão era da igreja. Arão era irmão de Moisés. Mas cedeu à pressão do povo. E o que nós estamos vendo hoje é isso, né? Os líderes cedendo à pressão do povo. Mudanças que tem que vir pela pressão da maioria. Esse que é o problema de você ter uma igreja muito grande. Você vai ter que escolher uma hora a pressão de Deus ou a pressão dos homens, da maioria, né? E aqui no versículo, né, aqui nesse versículo de número 13, eu acredito que é o mesmo que está na Bíblia dos irmãos, só dei uma confirmada lá, acredito que é, versículo 13 do capítulo 14, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não sejam tão medrosos, fiquem calmos, e vocês verão como Adonai os salvará. Ele fará isso hoje. Hoje vocês verão os egípcios, mas nunca mais o verão outra vez. Adonai lutará por vocês, acalmem-se. Isso é palavra de alguém que está desesperado? De alguém que diz assim, que algumas pessoas pregam, diz assim mesmo: vai lá, Deus já não te deu autoridade. Isso não é palavra de alguém que não sabe usar autoridade. Por isso que nós temos que prestar bastante atenção na hora da nossa leitura na Bíblia. Isso não são palavras de quem não está usando a autoridade. Ele manda o povo se acalmar. Calmem-se. Logo em seguida aqui você vai ver a expressão de quem, como foi escrito, e vão dizer assim mesmo, que Moisés se encontrou com Deus, e ele diz assim mesmo: use, mas antes do Moisés estava sendo pressionado, Moisés era como outra pessoa qualquer, Moisés não era um homem sobrenatural. Ele estava vendo o mar na frente, ele estava vendo as montanhas do lado, e ele estava vendo o Egito se aproximar. E a responsabilidade daquele povo estava sobre as suas costas. Imagine qual era a pressão que estava sobre Moisés. Crianças, mulheres grávidas, idosos, tudo estava ali. E o povo manifestou, abriu sua boca e começou a manifestar a indignação. E chegaram diante de Moisés, queriam até apedrejá-lo. Moisés disse: acalmem-se, acalmem-se. Vocês hoje vão ver o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Acalmem-se. Moisés tentando acalmar o povo. Não era a posição de alguém que não sabe usar a autoridade, ou que não usa a autoridade, ou que esquece da autoridade. Não. Moisés nos ensina aqui que ele não age por impulso. Ele não cede à pressão do povo. Não é isso que nós estamos vendo aqui de um líder verdadeiro? Ele não cede à pressão do povo. Eu vou atingir, eu vou machucar, eu vou, povo. Não, eu vim aqui para guiar um povo que é de Deus. Que é Ele que muda e que vai fazer. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Eu acho que já ouvimos isso, né? Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Deus de imediato fala com Moisés. Só que Moisés não toma atitude por impulso. Porque a Bíblia vai nos mostrar quando foi que Moisés tomou atitude por impulso. Nós observamos que Moisés não perdeu a sua salvação, ou a entrada na sua salvação, não, a entrada na terra prometida por matar uma pessoa. Pelo que foi que ele perdeu a entrada? Oi? Por uma atitude por impulso. Moisés perdeu a entrada na terra prometida por tomar uma atitude por impulso. Não por matar, não por fazer coisas, não por se casar de novo, não por
mas por tomar uma atitude por impulso. Então aqui era Moisés ainda tranquilo de mente, né? Era o Moisés que ainda não tinha ainda a pressão de caminhar no deserto por 40 anos com um povo que não queria nada. Aqui Moisés estava fresco ainda na fé. Primeiro amor. Tinha acabado de chegar no Egito, acabado de pregar, falar, mostrar, e Deus está trabalhando sobre a vida dele. Então, maravilha, o mistério de Moisés tem uns desafios, mas ele está no primeiro amor, ele enfrenta os desafios. Só que depois de uma longa jornada, de um povo que não quer saber de nada, todos os dias, Moisés perdeu. Esse momento da vida dele aqui, ele perdeu com Deus. Porque tomou uma atitude por impulso. E ainda ele tentou orar a Deus, dizendo: Senhor, me ajude, uma oportunidade, me faça entrar lá, me faça... Não. Olha como Deus é irredutível. Pode chorar, pode gemer, pode fazer sacrifício, pode jejuar dias e noites. Quando Deus toma uma decisão. Então, amados irmãos, nós temos que ter bastante cuidado nas nossas atitudes por impulso. Aprendemos com esse líder aqui, nesse exato momento, no maior desafio da vida dele, né? Se encontrar em dois grandes desafios naturais, aonde ele não poderia dar uma de Sansão, né? Afastar as montanhas com os braços, né? Não poderia fazer o papel de Jesus, que é o quê? Olha, analise. Quais são os desafios que tinha diante da vida de Moisés? Nesse exato momento aqui, qual eram? O que tinha, amados? Bora? Quais são os desafios que estavam aqui, se encontravam nesse exato momento dessa leitura aqui? Ele estava diante do que, Moisés? Ele estava diante do que? Do mar, não é isso? Se a primeira expressão que eu usei fosse Sansão, afastaria as pedras. À frente dele estava o quê? O que é que Jesus fez? Não, Jesus. Foi o que Jesus fez? Andou sobre o mar. Ele poderia dar uma de Jesus e andar sobre o mar. Poderia afastar as pedras. Poderia fazer uma de Elias, orar, já que a coluna de fogo estava ali, né, Senhor? Só vai lá diante do exército de Faraó, pega todos eles e queima, vira churrasquinho, todo mundo. Atitude por impulso, independente da situação, pode até ser plausível, ou pode ser até bom aos teus olhos, mas aos olhos de Deus não. Moisés providenciou água para o povo, sim ou não? Nessa atitude dele que ele perdeu a entrada. Providenciou, sim ou não? Providenciou. O povo foi saciado. O povo foi saciado a sua sede. Não foi? Fez o que era correto, mas só fez por uma atitude, por impulso, não orientada por Deus. Providenciou. O povo está saciado, o povo está feliz, mas tu perdeu a tua entrada na terra prometida. O que quem estava reclamando, quem estava fazendo o estardalhaço, está tomando água, mas você perdeu. Então, às vezes é isso que acontece. Às vezes Deus nos coloca em desafios assim. Não aguento mais esse povo. Aí você faz algo, providenciou a solução do povo, mas você fez algo fora da orientação do Senhor. O povo está satisfeito, mas você perdeu a sua bênção. O povo está satisfeito. Quem reclamou estava lá. Diz assim: calmem-se. Olha o que Moisés disse: acalmem-se. Vocês verão Deus. Quem quiser permanecer aqui comigo, vai permanecer. Quem não quiser, vai tentar pedir socorro para Faraó. Ou se você sabe, tem força, nade o rio. Esse mar que está aí, atravessa nado. Mas aqueles que estão sob minha responsabilidade, quem quiserem ficar, fiquem, e vocês vão ver a providência de Deus. Mas você tem a decisão de tomar na sua vida. Amém?
Já passou 4 minutos do nosso tempo, vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua graça, Senhor da glória, ela realmente é algo que nós não merecemos. Mas nós clamamos ao Senhor nesta manhã que nos ajude a entender, Senhor, se nós estamos fora da estrada principal. Espírito Santo de Deus, Pai da eternidade, que o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se há em nós algo que te desagrade. Ou se na nossa mente tem aqueles mesmos problemas que havia na cabeça de Caim. Quando o Senhor disse para ele, cuida, domine esse mal que está na sua mente, na sua cabeça. Porque senão você vai ser dominado por ele. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos orienta pela sua palavra. O Senhor nos dá graça e força. O Senhor restaura o teu povo. Todo desafio que é impossível demais para os homens, a solução vem do Senhor. Espírito da verdade nos ajude a andar, caminhar em união, em compreensão para com os outros. Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito é a solução para nossas vidas, para esta igreja. E eu creio que é a solução para a igreja em geral, porque nós saberemos como lidar com cada pessoa, com cada um, com cada vida, enfrentando o Senhor da glória os desafios. Como o Senhor mesmo disse na sua palavra, existem 12 mandamentos que são principais, que se nós cumprirmos esses mandamentos, todos os outros vão ser cumpridos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus de Israel, neste sábado, neste Shabat, Senhor, desta manhã, onde nós estamos aqui reunidos diante da Tua palavra, da Tua presença, que o Senhor continue a acrescentar mais sobre nossas vidas, não deixe que o inimigo roube essa semente, mas que ela venha frutificar em nosso ser.